Muito boa noite aos meus queridos aqui. Boa noite. Deus abençoe. Nós temos o privilégio de falar sobre família. E uma das razões por que nós temos séries na igreja é justamente porque nós queremos fazer de uma forma ordenada, examinar vários assuntos e queremos então olhar uma série, explorar o que tem ali dentro, ver o que Deus tem para nos ensinar. Logo na sequência queremos pegar uma outra série. Nós estamos falando sobre, encerrando hoje o mês da família. E na verdade eu já quero falar... Deixa eu ver, será que eu liguei isso aqui? Liguei. Bom, sem ligar não tem como funcionar. Lá, pronto. Eu queria destacar que nós vamos usar agora, a partir do mês de junho, entrando um pouquinho no mês de julho, estudar e depois nos grupos pequenos discutir o que significa andar com Jesus. Andar com Jesus, no dia a dia. Porque definitivamente como igreja nós não queremos nos ater ao domingo. Domingo é uma festa, é gostoso, a gente quer se reunir e quer ter esse momento de comunhão. Queremos caprichar o máximo possível nos nossos cultos para que sejam cultos que nos inspirem a andar com Deus. Mas domingo é só um jantar especial de família. E você não vive de jantar especial. Eles acontecem de vez em quando. Você vive dia a dia. E nós queremos examinar o que significa seguir a Jesus no dia a dia. Queremos olhar vários temas como estão colocados ali. Temas que sejam relevantes para nós, temas que sejam práticos, que nos ajudem a viver justamente esse dia a dia, os desafios que nós temos no dia a dia. Nós falamos bastante de família, esse é o nosso tema. Mais que uma igreja, queremos ser uma família para você e para mim. E nós queremos e falamos de família porque um dos nossos valores são famílias fortes. Nós queremos ter famílias fortes. E ao falar de família forte, às vezes, nós podemos dar a ideia que nós já chegamos lá. É quase um convite. Tua família está ruim? Vem para nós, porque a nossa família está boa. Eu quero deixar claro para vocês, se ainda não ficou, que as nossas famílias não são tão fortes quanto nós gostaríamos. Começar da minha. Que nós temos problemas, que nós temos lutas, e que nós queremos muito mais daquilo que Deus tem para nos dar. Nós queremos famílias fortes e nós estamos buscando esse alvo. A grande vantagem que nós temos, que faz toda a diferença, é que nós estamos buscando famílias fortes em Jesus, com Jesus. Porque a gente não tem outro caminho, a gente não tem outra solução. Pode ter ajuda de muitos lados, de vários lados podem surgir, mas nós cremos, acreditamos e temos experimentado a diferença que a presença de Jesus faz em nossas famílias. Foi justamente pensando nisso que nós queremos encerrar nossa série falando sobre projeto de família. E algumas pessoas podem achar estranho, mas talvez o tema pudesse ser: que tipo de família eu quero ter? Que tipo de família eu quero ter? Os nossos jovens estão, em geral, sonhando, planejando, imaginando que tipo de família eles querem ter. Nós que somos jovens há mais tempo, como eu, já temos uma família, formamos a nossa família, mas continuamos sonhando com o tipo de família que eu quero que a minha família se torne. Então esse projeto, esse sonho, ele tem que ser algo muito claro. Quanto mais claro, mais nítido, mais eu consigo me alinhar com esse projeto. E eu quero fazer uma diferença aqui antes de iniciar a mensagem em si, que é a diferença entre sonho e projeto. Sonho é aquilo que você pensa, seria legal se isso acontecesse. E você deixa lá na prateleira. É um sonho. Eu já falei isso várias vezes aqui. Eu tenho sonho de aprender a falar alemão. Agora com a presença dos nossos queridos aqui, eu tenho o sonho de aprender Libras. Por enquanto é um sonho. Enquanto for só um sonho, não me esperem. Porque sonho é algo que você deixa na prateleira. Ele se torna um projeto na hora que você tira o sonho da prateleira, põe em cima da mesa
E agora o que eu vou fazer a respeito disso? Aí ele é um projeto. Aí ele se torna coisas práticas. Um pequeno aviso que nós já estamos planejando com respeito a Libras, por exemplo. Nós queremos ter um módulo, que vai ser um sábado, das 9 às 5, de uma introdução a Libras. Então vai ser um intensivo assim. Você fala, então eu vou sair? Não. Você vai sair tendo noção, talvez aprendendo algumas expressões e podendo pelo menos falar boa noite, boa tarde, como vai você, e entender a resposta dos nossos queridos aqui. Mas o sonho se torna um projeto na hora que eu começo a fazer planos, na hora que eu sou intencional com respeito a eles. Se não, seja para aprender Libras, ou para aprender alemão, ou para perder peso, não que alguém queira isso, mas vamos imaginar que alguém quisesse, né? É assim, eu vou esperar ver se o peso vai embora. A minha experiência pessoal é que o peso raramente vai embora. Ele só vai chegando, não é impressionante, né? Se você não fizer algo, não tiver um plano, ou então, vou começar a fazer exercício. Esse é um dilema constante. Hoje minha esposa, com esse tempo maravilhoso que nós tínhamos hoje de manhã, ela falou, vou dar uma corridinha. Quanto foi hoje, querida? 17? 17 quilômetros. Eu faço 17 metros sob protesto. Do lado de fora, com certeza. E não adianta eu falar, puxa, eu queria um dia começar a fazer exercício. E o que você vai fazer a respeito? Nada, vou esperar acontecer. Não vai acontecer. Vai ficar eternamente no projeto, no sonho. Então, quando nós falamos de projeto de família, eu quero ver se a gente consegue colocar algumas coisas práticas, como intenções, como planos, para nós mudarmos cada um dentro da sua família. E a primeira pergunta que eu ouço com muita frequência é isso, mas planos para o futuro? Será que fazer plano é uma coisa espiritual? Será que a gente não devia só esperar no Senhor? Será que a gente não devia ficar parado assim e deixar que o Espírito nos conduza? Amém. O Espírito está agora te conduzindo, tá? Vamos fazer planos para as nossas famílias. É porque você está falando? Não, é porque a palavra está falando. E quando a palavra fala, você não precisa ficar esperando ver se eu sinto alguma coisa. Não, a palavra está falando, Deus está falando por meio da sua palavra. Vamos começar a dar passos de fé nessa direção. Abram comigo em Provérbios 16, para falar um pouco sobre planos. Provérbios, capítulo 16, eu quero olhar os versos 1 a 3. Nós lemos assim, Provérbios 16, 1 a 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos por partes aqui. Começar quando ele fala planos do coração. Repara que ele não diz, é errado ao homem fazer planos. Ele diz, os planos do coração pertencem ao homem. São responsabilidade nossa. Deus quer que nós façamos planos. Deus quer que nós tenhamos iniciativa. Eu creio que um dos maiores pecados que nós, homens, marido, sexo masculino, cometemos em família é a nossa omissão. Nós confiamos a criação da família mulher, dizemos, a cria é tua, tu que cuida. Né? Eu trago dinheiro para casa e você cria as crianças. E não me pergunte muito, só quero paz e sossego quando eu chegar em casa. Esse tipo de atitude, que eu sei que nenhum de vocês tem assim oficialmente, é uma das maiores tragédias cristãs que nós temos. Eu repito, eu creio que Deus quer que nós façamos planos, mas olha bem o que ele diz. Ao homem pertencem os planos, faça planos, mas a resposta final vem do Senhor. Você faz os seus planos não assim, eu vou fazer isso, mas, puxa, seria interessante se eu fizesse isso. Acho que seria interessante se eu desse esse passo. Acho que eu vou fazer isso. E aí você vem e fala assim, não é, Senhor? Não é isso que o Senhor quer que eu faça? Estou escutando bem? Eu faço meus planos, mas eu submeto a Ti. E fico ouvindo a Tua voz para poder alinhar aqui os meus planos. Verso 2,
ele continua dizendo, uma expressão diz, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Esse é o nosso problema. Quando a gente faz um plano na nossa cabeça, o plano é maravilhoso, não é? Vai dar tudo certo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou falar com meu filho assim, e ele vai me responder assim, mas a gente esquece de combinar com o filho como é que ele tem que responder. Então a gente faz o plano, a gente chega lá e não acontece. Porque nós somos ingênuos, muitas vezes. Ou nós somos cegos, acho que essa é a melhor expressão. Nós não entendemos a complexidade que cerca a nossa vida. Não sei se aconteceu contigo, quando tem um problema, um conflito entre você e a sua esposa, você fala, já sei, vou chegar para ela e falar assim, aí ela vai responder assado, e aí nós vamos chegar a essa conclusão. Já fez esse plano alguma vez? Deu certo alguma vez? 90% das vezes eu chego e falo, essa é a solução. E a Ana Paula me faz uma pergunta que eu não estou falando disso, estou falando daquilo. Daí ela me diz, é a mesma coisa. Aí eu fico perdido. Aí eu não faço ideia do que está acontecendo. Mas faça planos. Faça. Reconhecendo que é o Senhor é quem vai abençoar. Por fim, no verso 3, ele diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Ou seja, Senhor, eu quero ter uma família que ama a Deus. E eu gostaria de uma vez por semana parar e orar com a minha família. E sabe o que? Eu quero estar andando contigo. E eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Traz isso como uma oferta e oferece ao Senhor. Deixa Ele provar isso. Deixa Ele talvez queimar alguns dos seus planos. Aquilo que Ele consagrar e te devolver, essa é a vontade dEle. Ele diz, vai ser bem sucedida. O que queimar, Ele pode estar te livrando de um grande problema. Consagre ao Senhor é mais só do que falar, Senhor, abençoe esse meu plano, amém. Pronto, vou fazer. Consagrar ao Senhor é colocar ali diante de Deus e falar, Deus, me diz o que disso presta e o que não presta. Separa aqui coisas preciosas de palha e coisas inúteis. Me diz quais desses planos vêm de Ti e quais desses planos nascem do egoísmo da minha alma. Porque vem tudo misturado. Tem um grande amigo meu que sempre que ele fala sobre isso, ele diz, e eu peço para Deus purificar a minha motivação. Porque ele falou, mesmo quando eu quero fazer uma coisa boa, tem uma motivação ruim que se mistura ali no meio. E eu preciso consagrar isso a Deus. Por fim, se você ainda não conhece essa passagem, essa é uma passagem que nós precisaríamos decorar, não só no sentido das palavras, mas gravar isso no coração. Deus está falando para Israel sobre o retorno de Israel do tempo deles de exílio na Babilônia. Em Jeremias, capítulo 29, verso 11, ele diz assim, olha, no 10 ele fala, eu vou trazer vocês de volta, depois de 70 anos. E ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós podemos aplicar isso na nossa vida. Deus sabe os planos que Ele tem para nós. E são planos bons. São planos de nos abençoar. Vamos lembrar, bênção não quer dizer uma maior conta bancária, um carro mais novo, mais metros quadrados na sua moradia. Bênção de Deus é a própria presença de Deus na tua vida. E Deus fala, eu quero te abençoar. Eu quero estar envolvido contigo. Eu quero andar contigo na tua vida. Eu quero caminhar contigo. Eu quero estar do teu lado na hora que você está chorando desesperado. Eu quero limpar as tuas lágrimas. Eu quero te levantar na hora que você cai de cara no chão e passa a maior vergonha. Eu quero me alegrar quando tu te alegra. Eu quero estar contigo. Isso é bênção. Estar com Deus é bênção. E Deus diz, eu quero andar contigo. Eu tenho planos para ti. E eu preciso fazer uma comparação. Volta e meia ao longo da nossa vida, nós tivemos que fazer coisas com nossos filhos que para eles pareciam coisas terríveis. Do tipo, para de brincar e vai tomar banho. Isso é maldade de pai, a gente sabe disso, né? E é claro que é sempre na melhor da brincadeira.
E se eu esperar 10 minutos, vai ser no melhor da brincadeira se eu esperar mais 10, e assim por diante. E a impressão que dava era assim: pai, tu não me ama? Tu quer ser mal comigo? Não, filho, banho é uma coisa boa. Ou comer verdura. Mas pai, por que tu me obriga a comer essa coisa repugnante? Faz bem para a saúde. Mas pai, tu não me ama? Sim, eu te amo. Ou quando tinha que levar no dentista, ou tinha que tomar vacina. E é isso que a gente fala com Deus. Deus te dá aqui um prato de abobrinha, ou eu não sei qual a verdura que tu não gosta, mas é aquela. Ele põe na tua frente e tu fala: Deus, tu não me ama, prometeu cuidar de mim, está me dando essa coisa. É por teu bem. Mas não, Deus, não pode ser. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. E são planos de te abençoar, de te fazer bem. Mesmo que seja comer um prato de verdura que tu não gosta. Mesmo que seja perder o emprego que é muito precioso para ti. Mesmo que seja passar vergonha ao confessar um pecado que você cometeu. Mesmo que seja pedir perdão para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, para o teu pai. Os planos de Deus são bons, são sempre bons. E antes de chegar num outro versículo, eu quero tratar de um outro conceito com vocês, que é o conceito de graça e misericórdia. E eu quero falar sobre isso porque tem muito a ver com o que nós vamos falar sobre zombar de Deus. Graça e misericórdia. Hoje, graça tem sido usada em todos os sentidos. Graça. Recentemente, ouvi de um pastor brilhante mesmo, um orador, um pregador assim, famoso pela região ali central do Brasil, que abandonou a esposa, 3 filhos, o mais novo, um bebezinho, e começou uma relação com uma mulher casada. Inclusive tomou uma surra do marido. Pastor, tomou uma surra do marido. E aí um amigo meu foi conversar com ele também, pastor, falou: cara, o que é isso? E ele falou: Daniel, Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de... No final vai estar tudo certo. A misericórdia de Deus vai cobrir todos os pecados. Eu quero falar um pouquinho sobre graça e misericórdia, porque eu sinto que isso tem se tornado no meio cristão uma palavra assim, barata, gasta. Então, uma explicação bem simplesinha. Quando a gente fala de graça, é quando Deus nos dá um presente que nós não merecemos. Salvação é graça. Eu sou salvo no Senhor Jesus, me prometeu uma vida eterna lá no céu, não porque eu sou bonzinho, porque eu não sou, mas de graça. Jesus morreu na cruz, não porque eu me esforcei e dei os primeiros passos e Deus falou: puxa, acho que vale a pena investir no Daniel. Não, ele viu que não valia. Mas de graça, ele falou: eu vou resgatar esse indivíduo, vem cá. E pela graça eu sou salvo. Não é dom meu, não é dom das minhas obras ou do meu merecimento. Misericórdia é quase o contrário, é a mesma coisa, mas é o contrário, repara só. Misericórdia é quando Deus não me dá uma punição que nesse caso eu mereço. Eu tenho um castigo que eu devia receber e Deus fala: não, eu vou poupar o Daniel disso. Isso é misericórdia. Agora, repara antes da gente... Então, é verdade que Deus nos poupa muitas vezes das punições por misericórdia? É verdade. Realmente Deus é um Deus de grande misericórdia, não só isso. A Bíblia diz que toda manhã as suas misericórdias são renovadas. E é pela sua misericórdia que nós não somos consumidos. Se cada vez que nós tivéssemos um pecado, Deus mandasse um raio na nossa cabeça, esse mundo seria uma eterna tempestade. Era um raio atrás do outro. Não sobrava ninguém. Mas, olha comigo essa passagem aqui. Romanos 9, 14 e 15. Romanos 9, 14 e 15. Abre comigo aí na Bíblia. Paulo está aqui discutindo sobre por que Deus protege a nação de Israel. E Paulo deixa bem claro, ele, Paulo, judeu, dizendo: não é porque os judeus são melhores. É um povo idólatra, safado, arrogante, mentiroso, orgulhoso, preconceituoso.
todo tipo de pecado você encontra em Israel. E aí chega no verso 10, capítulo 9, verso 14, e nós lemos assim: então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Misericórdia não é um direito. Se fosse um direito, não era misericórdia, certo? Por definição, misericórdia é algo ao que você não tem o direito. Misericórdia é quando um castigo que você merece vai ser recebido e Deus fala: não, vou tirar, vou segurar isso aqui. Por quê? Porque Ele quis, por amor. Mas e se Ele deixar o castigo vir, é falta de amor? Não, não é. Deus é injusto ao deixar vir o castigo? Não é. Por que eu digo isso? Primeiro, porque volta e meia nós temos sofrimentos e passamos por problemas na nossa vida. E aí nós temos sofrimentos e sofrimentos. Deixa eu explicar isso. Há alguns sofrimentos que nós temos na nossa vida por pecado nosso, por burrice nossa. Desculpa ser tão franco, mas é verdade. Se eu sou ríspido com a Ana Paula e ela me dá um gelo: Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que o Senhor não me deu uma esposa amorosa? E Deus fala: Daniel, tu é um bruto com ela, tu é um cavalo com ela, como é que tu quer que ela seja gentil contigo? Esse sofrimento fui eu que trouxe. Ah, mas Deus pode, na sua eterna e imensa misericórdia, apesar da minha insensibilidade, me dar uma esposa amorosa e gentil. Mas isso é misericórdia, eu não tenho direito disso, porque eu errei. Então, esse é um tipo de sofrimento, aquele que nós mesmos trazemos sobre nós. Eu gasto todo o meu dinheiro até o dia 15 do mês, estouro o cartão de crédito, pego emprestado, aí começo a passar apuro financeiro. Senhor, por que o Senhor não tem misericórdia? Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter, diz Deus. Em alguns casos eu não vou ter misericórdia para que tu aprenda a viver dentro daquilo que eu te dou. Misericórdia não é direito, é bondade de Deus. E Ele vai dar de acordo com aquilo que Ele sente que é necessário na nossa vida. Esse é um tipo de sofrimento. Tem outro tipo de sofrimento que Deus manda na nossa vida, que não tem nada a ver com a nossa responsabilidade. Pode ser uma doença. Senhor, o que foi que eu fiz para receber essa doença? Nada. Mas eu quero que você cresça em dependência de mim no meio dessa dor. Pode ser uma ruptura familiar, que de repente você pessoalmente não teve responsabilidade nenhuma, e Deus fala: querido, você vai passar por esse vale da sombra da morte, mas eu estou contigo. Aprenda a confiar em mim. Aprenda a andar de mão dada comigo. Então, quando você passar por sofrimentos, e você certamente vai passar, pede de Deus discernimento. Isso é bobagem que eu fiz, tem misericórdia, ou isso é provação que o Senhor colocou para desenvolver a minha fé e desenvolver a nossa relação? E não dá para distinguir, não tem um teste científico para isso, é discernimento da parte do Espírito Santo. Por que eu estou falando desse tipo de coisa? Porque quando eu falo do projeto de família, eu quero que vocês olhem comigo a passagem de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Há um princípio ali que, com toda essa história de graça e misericórdia, nós esquecemos. O tema central do livro de Gálatas é graça. Quando eu fiz a série sobre Gálatas, há uns 2 anos atrás, eu falava de graça todo domingo. É graça, não é por lei. Não tem como tu fazer Deus te amar mais. Deus já te ama infinitamente. E tu és salvo pela graça. E tu responde a Deus pela graça, porque o seu Espírito toca o teu coração e tu responde positivamente. Isso é graça de Deus, não é mérito. Não há mérito diante de Deus. No entanto, esse mesmo livro que fala e repete e quase exagera, humanamente falando, sobre graça, chega em Gálatas 6, 7 e 8, ele diz assim: não se deixem enganar, de Deus
não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Opa, apertei errado aqui. Vamos lá de novo. Zombar de Deus. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. A expressão zomba é desprezo, é enganar, é enrolação. Sabe o que é zombar de Deus? É quando nós dizemos assim: Senhor, eu quero viver contigo. Senhor, que a tua face seja mais querida, que a tua palavra mais ouvida. Eu quero estar em comunhão contigo, eu quero te conhecer, eu quero. Na primeira vez que surge uma opção entre obedecer a Deus e desobedecer, você fala: Deus, te vira, vou seguir meu caminho. Isso é zombar de Deus. Isso é dizer: Deus, eu vou te seguir, mas não vou não, tá? Deus, eu vou fazer a tua vontade, eu quero te obedecer, mas não quero. Senhor, eu quero ter uma família que te ama, mas aí no culto hoje está muito frio, teve jogo do Brasil, estou cansado, está chovendo. Eu quero ter filhos que amem a Jesus, mas esse negócio de buscar filho na igreja às 10h30 da noite, não, filho, hoje tu não vai não, fica em casa, dá muito trabalho. Não, eu quero conhecer a intimidade de Deus na sua palavra, mas ficar lendo Bíblia, não, deixa eu assistir um filminho na televisão, vai, tem tanto filme legal. Filme bom. Percebe como é zombar de Deus? É falar: Deus, estou contigo, mas não estou não, viu? É querer fazer Deus de bobo. E, gente, como a gente faz isso? Meu coração fica muito dolorido, especialmente quando eu penso... Deixa eu falar para os jovens primeiro. Eu olho mais para cima, eu sei que tem jovens aqui embaixo também, como eu, tá? Mas deixa eu olhar mais ali para cima. Porque eu sei de vários de vocês jovens que falam: eu quero ter uma família temente a Deus. Eu quero um marido que seja meu líder espiritual e que me lidere na palavra e que me estimule. Ou eu quero ter uma esposa que é amorosa, que me apoie, que me respeite. Mas eu não vou esperar a pessoa de Deus, não. Eu vou achar o primeiro vivente que passar por aí, é esse aí mesmo. Está passando o cavalo encilhado? Como é que é, né? Vamos montar logo. É trágico, mas eu vejo isso, vocês não veem? Gurias que falam assim: pai, eu queria esperar alguém de Deus, mas se não vier alguém de Deus, se o cara andar e babar pouco, está valendo. Tá, estou exagerando. Não pode babar, basta andar. Mas é trágico. E aí eu vejo moças que volta e meia conversam assim: puxa, mas eu queria que meu namorado orasse comigo. Quem sabe depois de casar, deixa eu te dar uma notícia, não vai melhorar não, tá? Não vai melhorar. Ah, mas Deus na sua misericórdia, isso, misericórdia não é uma coisa a qual você tem direito. Então Deus pode ser que na sua misericórdia faça o seu marido se converter e te acolher. Ou então não. Às vezes eu converso com alguém aqui e fala: pois é, a igreja diz que a gente não deve casar com um não cristão, mas eu casei com um não cristão e hoje ele teme a Deus. Para cada um caso desse eu te mostro 9 que não aconteceu isso, aconteceu o contrário. O cara empesteia a vida da mulher o resto da vida porque ela vai para a igreja. E o contrário também, tá? Então, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Há um princípio muito claro de consequências. Consequências. Você fala: Daniel, mas Deus não é misericordioso? Ainda bem que Ele é, né? Senão estava roubado. Mas a misericórdia de Deus está totalmente nas mãos de Deus. Ele pode derramar suas misericórdias, e Ele é um Deus misericordioso, ou Ele pode falar: querido, já que você repetidamente desviou do caminho, eu vou deixar tu sofrer a consequência da tua escolha, tá? Essa aqui vai cair na tua cabeça. Mas Deus, tu não me ama, eu te amo, meu filho, é por isso que eu quero que isso aconteça, para você entender. Eu já contei algumas vezes aqui, deixa eu repetir isso. Um dos nossos filhos, pequenininho, uma das meninas, já chega, senão eu vou começar a dar detalhe, depois complica a minha vida. Bem pequenininha, ela ficou encantada que o forno tinha uma luz que acendia lá dentro. E ela vinha querer ligar o forno.
E o forno estava quente de vez em quando, e aí nós ensinávamos, escuta, está quente, está quente, está quente. Só que tem uma hora que você fala, né, ela era bem pequenininha, tinha 1 ano e meio, 2 anos, quente, 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 e você tinha que ficar segurando, cercando. Aí um dia que o forno não estava assim, de torrar o dedo, nós falamos, está quente, não põe a mão. E ela veio olhando para a gente, falando, quente, quente, e andando em direção ao forno. Eu falo, não põe a mão que vai queimar. Quente, mas não acredita, porque aos 2 anos você sabe tudo, né? Quente, quente, e aí queimou o dedinho. Mas não torrou nem nada, tá? Pode ficar tranquilo. Queimou o dedinho, ela... Quente? Falei, pois é, quente. Passou umas 3 semanas que ela passava na cozinha do outro lado, assim, quente. Eu falei, é quente. Entendeu o que é quente? Gente, Deus faz isso com a gente de vez em quando, não faz? Já queimou o dedo? Eu já queimei várias vezes. Deus fala, não faz, não faz. Tá bom, meu filho, então faz. Mas Deus não é misericordioso? Ele é misericordioso. Aliás, nesse caso, deixar queimar o dedo é misericórdia, viu? É misericórdia para tu aprender o que é quente. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Esse pastor, com uma vida tão brilhante, que diz, não, mas Deus é misericórdia, a graça de Deus vai cobrir todos os meus pecados, vai. Se ele é salvo, ele vai para o céu. Mas a vida dele vai ser um desastre. Já começou, a ponto de apanhar na rua. E assim, o ministério dele foi por água abaixo. E ele vai ter que carregar esse problema por quanto tempo agora? Como é que ele vai resolver a vida dele? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus cai sobre ele. Ele podia ter apanhado até a morte. Não apanhou até a morte. Podia ter tomado um tiro do marido traído. Tomou uma surra. Deus ainda foi misericordioso. Agora, o preço que ele vai pagar por essa escolha, queridos, o preço que eu e você vamos pagar pelas nossas escolhas. Jovens, os preços que vocês têm pago já, que eu sei, e vão pagar pelas escolhas de vocês, a nós, adultos, os preços que nós temos pago. O número de vezes que eu sento lá na minha sala e ouço o pessoal falar e conversar, e quando a gente chora falando, puxa vida, Deus, que burrada. E a pessoa fala, eu queria voltar atrás. Eu sei, eu também queria. Em várias, mas não tem volta. Mas Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de misericórdia. E volta e meia a misericórdia inclui queimar o dedo, queimar a mão, queimar o braço inteiro. Eu não quero que isso seja um peso para vocês, ou para mim, mas essa palavra tem batido muito no meu coração, e há uma pregação que corre por aí, que eu chamaria de graça barata. Viva como você quiser, porque Deus não se importa. Sabe o que isso me lembra? Me lembra quando Ana Paula, outros professores aqui trabalhavam com crianças ou menores infratores, e que você conversa com eles, eles dizem, não dá nada mesmo. Ana Paula conversava com os alunos lá na periferia, em Caxias, falava, mas você vai fazer isso? Não dá nada mesmo, prof. E não dava nada mesmo. Aparentemente, eles estavam destruindo a vida deles, mas não dá nada mesmo. A impunidade faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso país, não dá nada mesmo. Não dá. Criminosos convictos ocupam cargos públicos. Não dá nada mesmo. Pessoas que foram julgadas, condenadas e afastadas ocupam posição em comissão de ética. Não dá nada mesmo. Não diante de Deus. Deus diz, de mim vocês não zombam. Pode zombar da Constituição, do país, do povo, da comissão de ética. Mas aquilo que você semear, isso você vai colher. Ainda bem que não termina aqui, porque senão seria terrível, já pensou? Olha o verso 8. Quem semeia para a sua carne, obviamente da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do seu Espírito colherá vida eterna. Se você semear para a carne em termos de família, você vai colher destruição. Se você semear para priorizar trabalho, dinheiro, sucesso,
diversão, lazer, isso é o que importa na família, você vai colher destruição, com certeza. Se você semear, vou cuidar da minha vida, estou cansado, chega em casa, estou falando mais dos homens aqui, ligar a televisão, dar uma relaxada. Se você semear o seu conforto, quando a tua esposa fala, ó, o Zezinho está com problema, não, depois eu falo, mulher, estou cansado. Está semeando o teu conforto. Tu vai colher destruição. Porque vai ter um dia que tu finalmente vai falar com o Zezinho e ele não quer mais falar contigo. Tu já perdeu o teu filho. A palavra é muito clara quanto a isso. Final de semana passado, falei num retiro de homens, e no final me veio procurar um senhor convertido, que segue a Jesus há uns 3, 4 anos, e falou assim, Daniel, eu queria que tu orasse pelo meu filho. Meu único filho. Ele é usuário de crack, há mais ou menos 8 anos, já internei ele umas 10 vezes, não adianta nada. Finalmente agora, ele está com 22, 23 anos, ele falou, pai, me dá um dinheiro por mês, R$1.000, e deixa eu morar naquele apartamento que você tem não sei aonde. Ele falou, e esse homem, baita de um homem, desse tamanho assim, chorando na minha frente, falou, Daniel, eu fiz, deixei ele morar lá, e estou dando R$1.000 por mês. Foi um alívio para mim, meu filho sair de casa. Porque antes de sair de casa, a última coisa que ele fez, quando eu não dei dinheiro para a droga, ele quebrou o carro da empresa de uma ponta a outra. Pegou um pedaço de madeira e foi batendo de uma ponta a outra, quebrou o carro inteiro. Aí eu mandei consertar rapidinho para ninguém ficar sabendo. E conversando com ele, eu falei, mas, cara, como é que ele falou? Daniel, eu só vivia para o trabalho. Eu só trabalhava. Construí uma casa. Morava num apartamento, saí daquele apartamento pequeno, construí uma casa linda. Comprei um carro, comprei um apartamento na praia, fiz isso, fiz aquilo. Eu não tinha tempo. Infelizmente, eu sei de muitos pais que investem nos filhos, ainda assim os filhos fazem opções estúpidas. Eu sei que isso acontece. Esse cara, no entanto, falou, ele não mencionou esse versículo, mas ele poderia ter dito, Daniel, a vida inteira eu semeei para minha carne. E eu estou colhendo destruição. Um homem de cabelo grisalho, chacoalhando quando chorava, falando, pois é, eu entreguei meu filho para as drogas, porque eu não sei o que fazer. Ainda bem que o verso continua. Mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Semear para o Espírito. Semear para o Espírito tem a ver com atitudes muito concretas, e eu digo isso para nós, casados, com famílias, com lutas, com vitórias e com derrotas em casa, mas eu falo isso também para os jovens, semear para o Espírito. Que tipo de família nós queremos ter no futuro? Aonde que eu vou investir? E não é difícil tu me convencer que a tua carreira, o teu estudo, o teu trabalho, a cidade onde você mora, o trânsito, o transporte, não te dá nenhum tempo de família. Tu me convence fácil. É fácil me enrolar. Mas não é a mim que tu tem que convencer, querido. Tu está plantando. O que é que tu está plantando? Jovens, o que é que vocês estão plantando com os namoros de vocês? Meninas, quando vocês olham para aquele rapaz bonitão, másculo, que tem um carro, tem uma carreira promissora, é isso que vocês querem? Vocês estão assumindo que é isso? O que eu quero é um marido rico. Ou vocês querem um relacionamento profundo, que eu sei que vocês querem, eu ouço. Eu quero ter um marido que seja meu amigo, meu companheiro, meu parceiro, alguém que anda comigo, alguém que ora comigo, que chora comigo, que compra as brigas comigo. Alguém que me lidera espiritualmente. Em que direção tu vai semear? Não adianta tu plantar chuchu e querer colher maçã. Eu não sei nada de plantação, mas eu sei que isso não funciona. O que significa plantar para o Espírito? Nós vamos tratar na próxima série sobre andar com Cristo e falar disso. Mas eu queria fazer um pequeno resumo. Posso, com respeito à família? Me acompanhem, por favor. O que é que eu posso semear?
E aí eu peço que você abra comigo no livro seguinte, que é Efésios. Eu quero olhar algumas passagens do capítulo 5 e algumas passagens do capítulo 6. Quais são as sementes que eu vou lançar no chão? Perdão, antes de olhar isso aqui, eu quero dizer, não importa em que ponto você esteja da sua vida. Alguns podem falar, Daniel, já colhi tanto fruto ruim que agora eu não sei mais o que fazer. É verdade. Eu sei. Mas daqui para frente, o que tu vai semear? Não dá para voltar lá atrás e inverter as consequências originais. Talvez não dê. Mas dá para aqui começar a plantar diferente, para colher coisas diferentes. Agora, muitas vezes, plantar para o Espírito, semear para o Espírito, inclui tomar posições radicais. Posições que o pessoal vai falar, pá, isso é legalismo. Tu é muito radical. Tu é muito xiita. Sou tudo isso. Não tem importância. Eu estou tentando, de coração, semear para Deus. Talvez eu exagere. Que pena. Mas eu realmente quero buscar isso. Primeira semente que eu vou sugerir, tem tantas que a gente poder, eu selecionei umas 5 aqui. Primeiro, verso 17 do capítulo 5. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, portanto, não sejam insensatos ou tolos ou bobos. Tolo é aquele que diz, não vai dar nada mesmo. Eu não preciso estudar, eu vou passar sem estudar. Eu não preciso trabalhar. Né? Dinheiro nunca me faltou. Eu não preciso ser honesto. Ninguém vai me pegar. Eu não preciso ser gentil. Essa mulher me ama demais. Eu não preciso investir no meu filho. Eles sabem quem é que manda nessa casa. Não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor? Você fala, Daniel, já orei para Deus mostrar a sua vontade e Ele nunca me mostrou. Só se tu for cego ou analfabeto. A vontade de Deus está aqui, ó. Talvez não aquela que é específica para a tua vida. Pode ser que existam coisas muito específicas para ti que Ele tem que mostrar para ti. Agora, a vontade dEle está aqui. O que eu vou semear para a minha vida? O que eu vou semear para a minha família? Deus, me mostra qual que é a tua vontade para a minha família. Qual que é a tua vontade para mim como pai? Se você estudar, ainda que superficialmente, o teu papel como pai, e eu não falo só para os pais aqui, eu falo para os futuros pais, para todos os nossos jovens, olha o que a Bíblia diz. E se você for minimamente honesto, tu vai cair de joelho e aí vai clamar a misericórdia de Deus. Fala, Deus, eu não consigo fazer isso. E Deus vai falar, realmente tu não consegue, mas andando comigo, tu vai ser uma bênção na tua família. Procura conhecer a vontade de Deus. Procura estudar a Bíblia. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala sobre mulheres? O que a Bíblia fala sobre mulheres mais jovens, sobre mulheres mais velhas, sobre filhos, sobre empregados? Procura conhecer a vontade de Deus. Primeira semente. Tem tantas outras, vamos lá. Segunda semente, maridos que amam. É simples, verso 33. Portanto, cada um de vocês, maridos, amem a sua mulher. Cada um de vocês ame a sua mulher. E deixa eu dizer uma coisa bem dura para vocês. Eu não estou perguntando se a sua mulher é bonita, querida ou chata. Obviamente, nenhuma de vocês, damas aqui presentes, é qualquer dessas coisas, tá? E vamos só imaginar que fosse. A pergunta não é essa. Cara, tu casou? Tu prometeu? Agora tu vai cumprir. Tu vai amar. Mas, Daniel, eu não sinto amor. Talvez tu não sinta, mas tu vai tomar uma decisão, eu vou amar. Mas, Daniel, como é que se ama uma esposa? Teríamos que falar muito sobre isso, mas vou te dar uma dica. Assim como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por ela. É o que diz aqui. Tu vai amar e tu vai se sacrificar. E eu posso estar enganado, mas na minha experiência, 99,99% das vezes, se vocês, maridos, amarem as suas esposas,
você vai ter uma esposa mais amorosa, mais querida, mais gentil e mais respeitadora. Você fala, Daniel, tu não conhece. Não, não conheço. Mas 99% das mulheres cristãs, com o mínimo de consciência, isso vai acontecer. Tenho certeza. Tenho certeza. Agora nós, não, mas não dá para amar, Daniel, ela não me respeita. Entrou no condicional. Só amo se tu respeitar. E a mulher fala, só respeito se tu amar. E você tem dois perdedores. É o tipo da briga que não tem vencedor. Só para a gente não ficar só de um lado do versículo, vamos continuar o versículo, né? Esposas que respeitam, verso 33 ainda. Portanto, cada um de vocês, maridos, também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Gente, é terrível ver o efeito de um marido desrespeitado, de um homem desrespeitado. Em geral, ele vai fugir para uma de duas coisas ou para as duas, se não outras. Vamos colocar três aqui. Ou ele foge para o trabalho, porque no trabalho ele é respeitado, ele é competente. Ou ele foge para pornografia ou para outras mulheres, porque se você não respeitar, não te preocupa, não tem alguém na rua que respeita, tá? Ou terceiro, ele vai encher a cara. Ele vai se embebedar, porque na bebida ele encontra algum refúgio. E você vai me dizer, Daniel, mas meu marido não merece respeito. É verdade. Eu tenho certeza que a Ana Paula diria que eu não mereço respeito, pelo menos não 100% do tempo. Tenho certeza. E alguns a porcentagem vai descendo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, se você tem um marido, você vai tratá-lo com respeito. Talvez você tenha que levantar de manhã e falar assim, Senhor Jesus, por favor, dá um nó na minha língua, amarra meu coração, eu vou tratar esse marido com todo respeito. Espírito Santo, unge os meus lábios, unge o meu coração, para que eu trate este homem com respeito. Porque assim como eu falei que uma mulher que se sente amada é mais gentil, o homem que se sente respeitado vai ser muito mais fácil de se conviver. E vai ser muito mais fácil para esse homem tratar a esposa com amor. Com isso, gente, eu não estou dando fórmula mágica, eu sei que a vida conjugal é muito mais complexa que duas regrinhas. Estou falando de sementes que você vai semear para o futuro. E aí, para as gurias não casadas, se você pretende se casar, e deixa eu dizer, alguns solteiros falam para mim, Daniel, você não sabe como sofre o solteiro. Acredito. E eu diria, você não sabe o quanto sofre um casado. É verdade. Se eu contar para vocês a lista de mulheres e homens que eu tenho frustrados e chorando que aparecem na minha sala, talvez você não ficasse tão ansioso assim, achando que o casamento é a solução de todos os males. De qualquer maneira, se você tem o foco de amar, de se casar, gurias, perguntem quanto aquele cara bonitão, elegante, forte, né? Que é o bam. Tu respeita ele? Tu respeita ou ele é só um cara bonitão, que é atraente? E guris, vocês são capazes de dar vida pelas meninas? Por aquela que você está olhando? Ou ela só é linda de virar teus olhos? Você dá a tua vida por ela? Está disposto a quando ela estiver velha, feia e chata? Não que vai acontecer, mas pode. Velha e feia eu tenho certeza, desculpa, gente. Tá? Chata não necessariamente. Mas, gente, vamos ser sinceros. Ou seja, quando a beleza, a Bíblia fala, a formosura é vã e vai embora. O que tu vai semear? Ai, me apaixonei porque essa menina é linda, Daniel. Essa semente morre daqui a pouco. Verdade. E a gente tem que basear essa semente, aquilo que nós queremos, em algo muito maior. A ponto de dizer, e eu ponho minha mão no fogo, que os homens aqui, que são casados há bastante tempo e têm um casamento feliz, que acham a sua mulher a mulher mais atraente que existe. E não diriam, ela é a mulher mais linda do mundo, mas ela é a mais atraente. Eu digo isso.
Ah, mas você acha que ela... Não estou falando de concurso de beleza, de plástica. Isso é outra coisa. Mas o amor faz isso. E você diz, ela é a mais linda para mim. Isso é a semente que foi sendo plantada ao longo do tempo. E ela acaba gerando um fruto que é esse tipo de fruto. Por fim, vamos continuar aqui, mais duas sementes. Primeiro, filhos que honram. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, semeiem honra aos teus pais, ainda que teus pais não sejam dignos de honra na tua opinião. Porque eu reconheço que pai tem momento que pai é a coisa mais chata que existe. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Honra. Semeia essa semente. Você fala, não, Daniel, mas eu estou quase saindo de casa, vai ser um alívio. Semeia a semente da honra. Porque senão, querido, eu sei o fruto que tu vai colher. Lá na frente tu vai ter o teu filho te desrespeitando. Põe essa semente no teu coração, põe essa semente na tua família. Rapazes, como é que a linda dos teus olhos trata os pais dela? Ah, não, Daniel, os pais dela são muito chatos. Não perguntei isso. Ela honra pai e mãe? Não honra, mas quando casar comigo, cara, não vai mudar, viu? Se ela não honra quem hoje é autoridade sobre a vida dela, não muda com um anel no dedo, tá? Ela vai continuar não honrando. Para não ficar de um lado só. Pais que instruem, verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, nós precisamos instruir nossos filhos. E eu confesso que volta e meia, eu parei de instruir em alguma área, porque eu olhava para os olhos dos meus filhos e sentia assim, tinha embaçado tudo. Ninguém estava ouvindo mais nada. Eu estava falando sozinho. E aí eu falava, também não vou falar mais nada. Erro. Isso foi erro meu. Nós somos chamados a instruir e a criar os nossos filhos na instrução e no conselho do Senhor. Nós temos que plantar essa semente. Se nós queremos ter no futuro uma família que honre a Deus, nós precisamos plantar sementes que honrem a Deus. Com isso, gente, eu não quero de maneira nenhuma colocar peso sobre você, realmente não. Eu quero olhar o que a Bíblia nos ensina sobre semear para a carne ou semear para o Espírito. E essa é uma escolha que nós podemos fazer no poder do Espírito Santo. Por mim mesmo eu não consigo. Mas no poder de Deus, eu posso semear para o Espírito. E você também pode, se você é habitado pelo Espírito Santo. Você fala, não, Daniel, mas a misericórdia de Deus vai continuar. Ainda bem. A graça de Deus se derrama sobre nós. A minha pergunta é, qual o teu projeto de família? Não o teu sonho, o teu projeto. O que é que tu faz para a tua família ser aquilo que você quer que seja? Aos casais de namorados, vocês gastam tempo orando? Não, Daniel, agora não dá tempo, mas quando a gente casar, a gente vai ter tempo. Não vai, querido. Se você não tem a prática agora, não vai ter lá. Ou pelo menos vai dar muito mais trabalho. Começa a prática agora. E depois tu vai chegar lá. Nós queremos famílias fortes. Famílias fortes, gosto muito daquilo que o Ivênio falou, não são famílias que não erram, são famílias que reconhecem onde erraram, se quebrantam e buscam a Deus repetidamente. E falam, Deus, tem misericórdia, eu quero acertar o caminho. Deus, tem misericórdia, eu quero acertar o caminho. Deus, me ajuda, eu quero acertar o caminho. Deus, muda o meu coração, eu quero amar essa mulher. Deus, muda o meu coração, eu quero respeitar esse homem. Deus, muda o meu coração, eu quero honrar meus pais. Deus, muda o meu coração, eu quero criar os meus filhos na disciplina do Senhor. Isso são famílias fortes. Não famílias perfeitas, isso aí esquece. Famílias perfeitas mais me assustam do que me estimulam. Que família nós queremos ter? Que família você quer ter? E o que é que você faz para que a sua família seja assim? Deixar o acaso
não vai gerar os frutos que eu e você queremos, tenho certeza. Orem comigo. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E pelo menos o meu coração se encontra agora confrontado pela Tua palavra, Pai. E eu confesso a Ti o número de vezes que não fui o homem, o marido, o pai que eu deveria ter sido. Me alegro pela Tua misericórdia, Pai, porque se o Senhor viesse cobrar de mim tudo aquilo que eu errei, não teria mais nenhuma esperança para o futuro. Mas eu não quero abusar da Tua misericórdia, eu assumi a Tua misericórdia como um direito meu, Pai. Eu quero caminhar no sentido de semear para o Espírito. Eu não quero zombar de Ti. Eu não quero falar uma coisa aqui e fazer outra ali. Eu quero caminhar em sintonia contigo. Eu quero caminhar em dependência de Ti. Eu quero caminhar buscando conhecer Tua vontade e dentro das minhas limitações, pelo poder do Espírito Santo, eu quero semear para o Espírito. Pai, eu tenho certeza que cada um dos meus queridos aqui quer a mesma coisa. Venha, ó Deus, derramar essa graça e esse poder espiritual na vida de cada um de nós. Quebranta a nossa autossuficiência, quebranta a nossa arrogância, nos dá um espírito de sensibilidade e dependência de Ti mesmo, ó Pai. Um coração maleável na Tua presença, um coração que segue o impulso do Espírito. Faz de cada um de nós, Pai, homens e mulheres que semeiam para o Espírito, para a Tua glória. Isso é o que eu peço, isso é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.